doutor César Saad com o Lucas Martins. Pois não, Lucas? Datena, doutor César Saad concedeu entrevista coletiva agora. Ele confirma que o Leonardo Xavier Santiago teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, fica na cadeia e vai responder por homicídio. Homicídio doloso, né, doutor? Isso, boa tarde, Datena. Exatamente. Hoje, com a morte, infelizmente, da Gabriela, o crime passou de homicídio tentado para homicídio consumado, homicídio qualificado por motivo fútil. Doutor, houve uma confusão ali generalizada, houve uma outra briga em outro momento, a gente percebe que mais pessoas arremessam garrafas. Essas outras pessoas podem ser responsabilizadas, claro que não pelo homicídio, mas pela confusão. Isso vem se repetindo bastante entre torcidas, né, doutor? Isso vem se repetindo bastante. Essa questão da venda das bebidas ali em torno dos estádios, acaba que essas garrafas ficam servindo de armas para, quando tem uma briga, eles acabam utilizando isso e que hoje fatalmente levou a Gabriela à morte. A gente já está trabalhando com essas imagens para o reconhecimento facial e a identificação de outros autores de arremessos de garrafa. Doutor, é proibido vender garrafa de vidro ali dentro e ao redor do estádio? Dentro do estádio, sim, é proibida a venda de bebida alcoólica. No entorno do estádio, a Prefeitura, junto com a Guarda Municipal, faz a fiscalização, mas a proibição, ela é uma lei estadual, ela ocorre dentro do estádio, a proibição da venda da bebida alcoólica. O senhor acredita que isso poderia ser positivo? Não a bebida alcoólica ali ao redor, mas a garrafa, por servir como arma, claramente foi usada como arma ali por aqueles torcedores. Sim, claramente foi usada como arma. De repente, de haver alguma legislação ou alguma questão que você possa fazer com que, assim como acontece dentro do estádio, que você faça a venda da bebida, seja ela alcoólica ou não, mas com copos de plástico. Doutor, esse Leonardo, ele tem passagem pela polícia, já teve envolvimento com outras brigas de torcida? Ele não tem passagem, não tinha passagem pela polícia. Ele é do Rio de Janeiro, ele veio a São Paulo para assistir o jogo. Ele é ex-integrante de uma torcida organizada do Flamengo, como eu conversei mais cedo com o Datena. Ele ser ou não ser de torcida organizada, a Polícia Civil vai sempre atuar com imparcialidade e, como a gente já havia dito mais cedo, é isso, criminoso, está respondendo por homicídio e é dessa forma como a gente trata e sempre vai tratar quem pratica crimes e violência dentro do estádio. O que esse cara alega, doutor? Ele alega que realmente arremessou. Primeiro ele confessou, depois ele falou que ele jogou pedras de gelo nos palmeirenses. Mas a gente viu por algumas imagens, nós temos inclusive uma equipe agora, lá no local, vocês viram a hora que a gente estava subindo aqui, as equipes saindo lá para o Allianz, para justamente novas imagens, a gente poder ter acesso a elas, que a gente consiga mais algum indício, alguma prova de que ele arremessou essas garrafas na Gabriela. Agora a gente percebe que ali no entorno do estádio os torcedores estavam em espaços semelhantes, talvez voltando para um outro lado de uma divisória. O que aconteceu? Como é que esses torcedores acabaram se encontrando? Porque existe ali toda uma logística montada pela Polícia Militar, pelas autoridades, para que os torcedores adversários não se encontrem. Já é possível saber o que aconteceu? Por que esses torcedores estavam ali no mesmo espaço? Por volta de 17h30, as câmeras externas do Allianz mostram que 4 vans de torcedores do Flamengo chegam para o portão de acesso de entrada dos visitantes. Ali que começou a provocação, o xingamento. Esses torcedores do Flamengo desceram da van, havia a divisória ali na rua, mas como vocês viram, ela tinha uma porta, o acesso ali foi aberto, foi arrombado e começou a discussão, começou o xingamento que culminou com a morte da Gabriela, com esses arremessos de garrafa. Obrigado, doutor César. O torcedor, o assassino da Gabriela foi levado para o centro de detenção. Deixa eu fazer uma pergunta para o César, que não é uma pergunta. Ou agora, se tem uma força-tarefa para acabar, porque todo mundo sabia que aconteceu uma morte, todo mundo sabia, deixar o César sozinho na parada é muito fácil. Se agora não tiver uma força-tarefa do Ministério Público, do César, das polícias todas reunidas, setor de inteligência da Polícia Civil, setor de reservado de Polícia Militar, se não houver jeito de tirar bandidos que dirigem crime organizado,
muitos com aquiescência de diretor de futebol do meio das torcidas organizadas. Não adianta torcida única, não adianta nada disso, vai morrer mais gente. Ou você tira esses caras de dentro da torcida organizada e prende e deixa a torcida organizada para o torcedor, ou as mortes vão continuar acontecendo. Vão continuar acontecendo. Eu queria saber o que está sendo feito para isso. Queria saber se aqueles bandidos que estão presos no caso do Luan vão responder também por homicídio, por tentativa de homicídio, entendeu? Como esse cara vai responder por homicídio doloso, eles vão tentar jogar para eventual. A defesa dele vai tentar jogar para eventual. Espero que se mantenha na justiça o homicídio doloso, né? A mesma coisa o caso do Luan é tentativa de homicídio. E limpar essas torcidas de bandido que tem lá dentro. Precisa ter peito, porque eles vão ameaçar, como ameaçaram o Paulo Castilho, que pela última vez falou que a única torcida que não tinha a presença do crime organizado antes da morte do Moacir, ex-presidente. Depois eles entraram, o PCC matou o cara e entrou dentro da torcida do Palmeiras também, mas todas as torcidas têm. Inclusive não só aqui, mas no Brasil inteiro tem torcida espalhada com crime organizado. Se não parar com isso, não adianta você levar 80 mil pessoas no estádio que vai morrer gente. Tem que parar com essa hipocrisia. E nesse sentido, o que está sendo feito, César? Datena, exatamente, é isso, a gente discute isso muito nas reuniões. Não adianta a punição para a torcida organizada, a suspensão da torcida, a proibição de faixa, mastro, camisa, se o torcedor que comete o crime, o torcedor que mata, continua frequentando o estádio. A gente tem uma força-tarefa em São Paulo, a gente tem intensificado as nossas medidas aqui em São Paulo. Todos os torcedores envolvidos agora em brigas de estádio precisam se apresentar no dia dos jogos dos seus times nos batalhões aqui da Polícia Militar. E você sabe, a gente conversa isso bastante, esses inquéritos que a gente apura aqui são eles de associação criminosa, de tentativa de homicídio. Não existe só isso ficar no âmbito da legislação desportiva. É preciso o endurecimento das leis e esse trabalho em conjunto que você sempre fala da força-tarefa. É dessa forma que a gente vai conseguir banir os criminosos dos estádios e das torcidas. Não, se não, começa aquela história de ser primeiro, que as pessoas pareciam surpresas com a morte dessa menina. Eu já vinha dizendo há dias, começou nos últimos dias, porque eu venho dizendo isso há anos. Há anos eu venho dizendo isso. Há anos. Tá? Aconteceu em Santos aquele episódio de bomba dentro do estádio. Bandidos levaram bomba para dentro do estádio. Logo depois o caso do Luan. Tá? E daí por diante a gente vai morrer gente. Isso sem falar das pessoas. Lembra o episódio que houve no campo do Palmeiras mesmo? O cara levou um tiro na barriga. Não sei se morreu ou não. Acho que foi um policial, ex-policial, dentro de uma torcida que atirou na barriga de outro, no estádio do Palmeiras. Quantos meninos e meninas já morreram nos estádios e todo mundo falou, nossa, morreu fulano, morreu o menino, morreu a menina, agora vai mudar. Muda nada, não muda porcaria nenhuma, não muda nada. A menina morreu e daqui a pouco, se não tomarem providências como essas que eu falei, esses bandidos vão continuar dentro dos clubes, das torcidas e vão continuar matando gente. Outra pergunta básica, ao redor daquele cara tinha um monte de gente, parece que tem câmera de reconhecimento facial lá. Esses caras vão pagar por associação criminosa ou não? Sim, Datena, exatamente. O inquérito que a gente instaurou para a identificação desses outros torcedores é também de associação criminosa e provocação de tumulto, que é um crime previsto agora na Lei Geral do Esporte. Quinta-feira tem Palmeiras e São Paulo, acho que é quinta. Como é que a polícia está vendo esse jogo? Datena, na quarta-feira, um dia antes, a gente faz a reunião, não só, apesar do mando ser do Palmeiras, torcida única do Palmeiras, a gente faz reunião também com as torcidas organizadas do São Paulo, para que as suas sedes, suas subsedes fiquem fechadas, para que eles façam comunicados aos torcedores que não utilizem nos transportes públicos camisa não só das torcidas, mas do time também. A gente faz aqui também um apelo para que se evite qualquer tipo de confronto
nos meios de transporte que serão na quinta-feira em razão do mando do Palmeiras utilizado pelos torcedores palmeirenses. Mas um dia antes a gente faz uma reunião com as torcidas e estaremos presentes lá com a delegacia, junto com o Ministério Público e com o Poder Judiciário no Allianz Parque. A tendência para que esse bandido assassino responda pelo crime dentro da cadeia, porque sabe por que isso é importante? Porque se de repente ele consegue um habeas corpus, se ele entrar livre num julgamento e for condenado, ele tem direito a recurso e responde em liberdade. Então é importante que esse cara seja mantido na cadeia. A tendência, pelo que o senhor sente, é que se mantenha esse cara preventivamente preso e até o julgamento do caso dele, e que não demorem a julgar muito não, hein? Não demora a julgar, porque senão que nem André do Rap, que nem esses caras, eles são libertados, passa de 5 anos, bota o cara na rua, você entendeu? Então, tomara que não demorem para julgar não, que vá logo a julgamento, doutor. Datena, com certeza, o fato por si só da qualificadora de motivo fútil já é uma pena maior. E agora, hoje, infelizmente, com a morte da Gabriela, que se passou de homicídio tentado para consumado, com certeza ele deve permanecer preso, sim. Olha, parabéns pelo seu trabalho e tomara que homens corajosos como o senhor assumam não só a investigação desse caso, mas a investigação de outros casos envolvendo bandidos infiltrados no meio de torcidas organizadas, comandando torcidas organizadas e que, obviamente, incitam a violência e partem cada vez mais para o crime. Isso é inadmissível e não vai mudar se, de repente, esses caras não forem jogados na cadeia que é lugar deles. Abraço, César. Muito obrigado.